Setembro é o mês da pátria. 7 de setembro é o dia da nossa independência. Data importantíssima para qualquer nação. Mas como ela é lembrada no nosso país? É apenas um feriado ou um dia para prestar homenagens ao Brasil? E deixar um dia tão importante de lado é falta de patriotismo? Este sentimento ainda existe em nosso meio? Nós vamos conversar sobre esse assunto com o cientista social Raimundo Pontes Filho, que está conosco aqui. Seja muito bem-vindo ao Conhecer e Aprender. Obrigado, Márcia. Muito bem, então vamos começar já perguntando para você como que nós podemos definir um patriota. Esse termo ele é arcaico, é possível utilizar nos dias de hoje? Sim, embora com todas as mudanças é possível, porque o patriota vem daquele que tem uma relação de afeto e de vínculos culturais, sociais, históricos com a sua terra em que ele nasceu e no qual ele é cidadão, né? Então, na qual ele exerce seus direitos políticos e também seus deveres. Então, por mais que pareça assim antiquado, o termo pátria, patriota ainda pode e deve ser usado. Certo. Trazendo para o contexto Brasil, você acredita que o brasileiro ele está menos patriota diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo? Creio que existem momentos em que esse sentimento, essa afeição pela pátria, ela aflora mais, em outros arrefece. Talvez agora, diante desse processo de crise, desse processo de dificuldades, e mesmo também com essa pressão da globalização, que é um movimento que coloca o discurso da mundialização muito próximo, talvez nesse contexto ele tenha se arrefecido um pouco mais. Mas assim, quando você percebe que um 7-1 ainda dói, quando as pessoas sentem algum tipo de euforia quando veem que o Estado recupera áreas dominadas antes por grupos armados, como foi o caso lá da reconquista do Morro, lá no Rio de Janeiro, e aquela bandeira flamulando ali representou um símbolo de patriotismo. Nesse momento aflora a ideia de relação que as pessoas têm com essa terra. Certo. E ainda falando sobre contexto, né? Hoje nós vivemos um momento em que o Brasil vive uma crise econômica gravíssima e nós vemos muitas manifestações. Esse tipo de manifestação ela pode ser considerada também patriotismo? As diversas formas de expressão sobre o momento em que se passa pode ser considerado patriotismo. Tanto a expressão, a liberdade de expressão, como a não expressão, se for de uma forma a dizer alguma coisa, isso pode ser considerado um patriotismo. Certo. E levando para o contexto educacional agora, né? O governo brasileiro aboliu a data comemorativa do Dia da Bandeira. Você percebe uma manifestação muito grande e empolgante em épocas de Copa do Mundo, onde vários brasileiros abraçam a bandeira, mas nós não vemos mais nenhum movimento ou qualquer tipo de conceituação dentro das escolas com relação à importância dos símbolos nacionais. Isso daí pode dizer que o patriotismo dentro das escolas está fora de moda e quais são os impactos da falta disso? O modismo é passageiro, né? Mas assim, os valores de relação com a terra que se quer bem, com o vínculo de memória com seus antepassados, isso é o sentido da pátria. A pátria ela nos liga com o passado, com o presente e nos projeta para o futuro, porque ela é uma construção permanente, né? Então, a nossa verdade precisa da verdade do nosso passado. E o nosso passado ele está ainda em vigente. Nós não podemos contar uma história sem considerar o nosso passado. E a pátria nos une a todos nesse sentido. Então, não é só uma questão de educação escolar. É também uma questão de educação escolar, mas é também uma questão de educação de memória e de uma educação para essa relação de afeto com a terra dos seus antepassados, com a memória dos seus antepassados, com a cultura, com as tradições, né? Porque isso tudo vai vinculando a gente. Então, a nossa verdade precisa da verdade do nosso passado para ela ser contada. Senão, a gente não consegue dar validade a tudo que eles viveram, a todo o sacrifício que foi feito. Contar essa história precisa desse momento de encontrar o passado, o presente
e, quem sabe, a relação da pátria com o futuro. Agora, quando isso vai se perdendo, a forma que a gente tem de reencontrar é buscando as raízes da nossa própria identidade. Onde é que nós estamos focados, né? Quais são as nossas raízes? Onde é que nós nos perdemos? Onde é que nós nos encontramos também? Então a gente precisa buscar esses momentos em que a gente se encontra com aquilo que é de mais importante para contar as nossas histórias, as nossas vidas, do que simplesmente os modismos. Porque os modismos passam, mas esse sentimento de construção desse lugar para que eu possa viver na terra em que meus pais viveram, em que meus filhos vão continuar vivendo, isso é que precisa ser mantido. Isso não pode passar, porque esse é o núcleo da pátria, né? Aquele processo de identificação com o lugar que você quer construir para viver com seus filhos e com todos os que virão. Então você acredita que a escola precisa se reinventar nesse processo de passagem desse conteúdo, porque é uma realidade muito distante das crianças, por exemplo. Como que eu vou ensinar a história do Brasil para as crianças de forma que haja uma identificação com a história de vida pessoal para que gere esse patriotismo? Precisa vincular a história das crianças aos seus problemas. Em que problemas, em que cidade elas vivem? Perguntando também sobre os seus pais, de onde vieram seus pais, os seus avós, como é que ele chegou aqui no curso do tempo e no curso da sua própria história, né? Nós não podemos contar, se é história, apenas o aqui e o agora, né? Nós precisamos levar em conta que essas relações são construídas no tempo. Então é preciso recuperar essa capacidade de relacionar o presente com o passado a partir da nossa realidade. O que fizeram nossos pais, os nossos avós, de onde eles vieram, como é que isso está sendo construído no dia a dia da escola ou fora dela. Eu encontro muita gente que fala assim, olha, meu pai foi soldado da borracha, né? Meu pai veio aqui no final do século XIX, participou de obra tal, fez isso, fez aquilo, morou no Seringal. Então isso vai nos ajudando a perceber que a nossa pátria, ela precisa da tradição e da memória. E sem isso nós vamos enfraquecendo a nossa própria história, porque a gente vai perdendo muito da nossa identidade, não só com a terra, com o lugar, mas com o que a gente mesmo com o que a gente fez para chegar até aqui, né? Que não, algumas coisas dependem da gente, outras não. Então isso daí a gente precisa fazer por meio do resgate da memória, realmente. Exatamente. E quando você resgata a memória, você dá significado àquilo que está sendo ensinado. E como nós estávamos falando, a importância de resgatar as memórias, né? Para que haja significado no momento de ensinar a criança sobre patriotismo. E eu lembro que há um tempo atrás, não tanto tempo assim, mas nas escolas era possível ter uma disciplina chamada moral e cívica. E também as crianças ficavam perfiladas e ali cantavam os hinos, tanto o hino da escola, o hino do seu estado e o hino da nacional. Essa perda, porque hoje já não existe mais, mas essa perda ela pode ser considerada alguma coisa meramente impositiva naquela época e que também agora resgatar isso não seria interessante e não deixou nenhum legado, ou realmente nós perdemos muito quando retiramos isso do currículo escolar? Algumas afirmações dizem que sim, né? Mas essa parte de educação cívica, ela pode ser muito bem trabalhada em disciplinas como história, como geografia, na própria letra em relação à literatura, português, isso é possível trabalhar. Talvez o problema não seja tanto as disciplinas em si, mas o momento, criar um momento adequado para isso, na escola ou em outros ambientes, né? Claro que isso talvez tenha passado, não desapercebido, mas se deu menor importância por conta dessa história do hino, de cantar hino, ter sido identificado muito com o regime ditatorial, né? Com o regime militar. E talvez não tenha sido tão valorizado, mas agora a gente começa a perceber que é necessário estar procurando identificar esse apreço à memória e à tradição dos valores que as pessoas têm com a sua pátria, né? Com a sua própria vida, que é construída num país. Então, isso permite que as pessoas,
ao cantar o hino, ao perceber a bandeira, ao identificar nesses valores expressões da pátria que elas estão construindo, o que elas querem para a terra dela, né? Mas isso precisa ser ensinado, e para que isso seja ensinado é necessário resgatar um pouco a memória e resgatar a tradição, né? Aquilo que ela vai nos mostrando sobre o caminho percorrido até aqui, né? Então, a partir dessas referências, se pode pensar em fazer uma projeção da pátria que se quer, né? Da pátria que se busca. Quando fazemos algumas pesquisas, nós chegamos até o pensamento de um filósofo norte-americano chamado Richard Hort, que ele diz que em uma das suas obras ele fala o seguinte: o orgulho nacional é para os países o que a autoestima é para o indivíduo. Quando nós pensamos dessa forma, é possível afirmar que a escola ela pode resgatar, trazer o resgate da autoestima desse aluno, para que a gente consiga também resgatar junto com isso esse patriotismo, ou isso depende muito do contexto em que nós vivemos? Sim, Márcia. Resgatar a escola tem um papel fundamental, assim como a família, como os espaços culturais têm um papel fundamental nesse sentido de resgatar o sentido de coletividade, de pátria, né? É fundamental que haja esse empenho, resgatar essa autoestima como povo que mora em determinado país. Isso requer, sem dúvida, a participação da escola, das universidades e da própria comunidade, não é? Que procura formar os seus comunitários, os seus associados. Agora, essa autoestima precisa ser trabalhada também com os professores, porque hoje nós vemos cada vez mais as pessoas não se identificarem com a carreira do magistério. Então, de certo modo, essa não identidade com a carreira do magistério, ou essa dificuldade das pessoas encontrarem na carreira do magistério uma satisfação, isso dificulta também o processo. Então, é preciso trabalhar a autoestima do professor e também ajudá-lo a entender que o trabalho que ele faz na sala de aula tem ligação direta com os destinos da pátria que ele está construindo. Enfim, diante de tudo isso que nós já conversamos e diante do que se lê em termos de história, a gente pode perceber, por exemplo, países como a França. As pessoas elas cantam o hino da França conhecendo com profundidade a letra. E aí eu pergunto para você, em relação aos demais países, é possível considerar que o Brasil é menos patriota ou não, né? E qual seria a razão disso? Isso realmente é bem difícil avaliar. Eu acredito, assim, pelo que a gente percebe de manifestações de expressão e dos eventos culturais, das tradições, eu percebo que existe muita forma de expressão da pátria por meio dos valores culturais, das festas, as festas regionais, as festas juninas, a identidade com a seleção, a identidade com alguns jogos, alguns esportes, a própria relação com essa busca de querer construir um país melhor, né? Buscar um país melhor. Nesse momento se ressalta esses valores da pátria. Agora, por outro lado, os antigos símbolos nacionais, como a bandeira, o hino, podem não estar sendo meios para que isso seja mais trabalhado. Isso daí requer que eles sejam novamente retomados para terem esse significado para as novas gerações, né? Dizer que o hino ele expressa ali uma vontade nacional de um processo de independência que começou ali e que está em curso. Dizer que a bandeira, o significado das cores da bandeira, né, e tudo mais. Então, essa relação é uma relação mesmo até pedagógica, né? Então, eu acho que o brasileiro é muito patriota nesse sentido, mas que esse patriotismo precisa olhar também um compromisso maior com o país que a gente está construindo, né? Com a nação que a gente está querendo erguer. E isso não acabou, né? Diz uma frase também do John Kennedy,
sobre isso, ele mencionava: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Acho que o espírito do patriota é esse. É esse, exatamente. E a gente sabe que isso é um trabalho conjunto, família, escola, porque passa de geração para geração e isso que a gente precisa. Pontes, eu quero te agradecer por ter vindo até o Conhecer e Aprender para falar um pouquinho sobre isso. Tenho certeza que você contribuiu muito com o seu conhecimento. Muito obrigada, viu? De nada, conte conosco. Pois é, o mais importante é manter respeito pelo nosso país, pelos seus símbolos, pela nossa história. Tudo isso é a nossa identidade e é o que nos torna uma verdadeira nação. Se você quer assistir o Conhecer e Aprender na íntegra, então acesse www.boraver.com.br ou acompanhe no Amazonsat na TV aberta pelo canal 44 e na NET, canal 22.